Chegamos. Sábado à noite, falar de ansiedade, né? Quem aí está disposto a se perceber, né? E o que que tem a ver ansiedade, trauma e prosperidade, né? Eu trouxe essa frase, né? Você não manifesta porque seu corpo ainda não se sente seguro, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria convidar vocês a sentir que a ansiedade ela se manifesta com angústia, se manifesta com tremor, se manifesta com pressão, né? E eu experienciei há pouco, inclusive, porque eu fiz hoje a aula num outro formato e eu tô acostumada, poder, né, de estar sempre fazendo de um jeito, a fazer num formato que é só clicar e já vem a apresentação. E hoje estava num PDF, e aí quando eu cliquei, não foi para o modo apresentação. 10 minutos antes eu testei, mas eu não testei o modo apresentação. E aí isso veio uma certa ansiedade. E é perfeito porque, assim, ó, hoje eu não oculto que eu estou sentindo aquilo, mas como eu sinto isso? E esse é o segredo de um manejo de ansiedade, né? Porque assim, o que que a gente faz? A gente faz o oposto. Simplesmente a gente enfia para baixo do tapete e tá tudo certo. Só que não. Então, ok, eu tenho tempo. E aí eu não enxergava o botão de apresentar, e aí eu respirei, senti os meus apoios, percebi o que acontecia, já fiz isso outras vezes, então o corpo foi, e aí o botão surgiu na minha frente do modo apresentação. Porque quando a gente está no meio da crise de ansiedade, eu atendo muito esse lugar de que passou dos limites, né? Então, quando passa dos limites, é muito mais difícil da gente juntar, transbordou. Então, não teve contenção. E isso faz com que o corpo, e agora? Sistema nervoso, e agora? Onde eu junto meus pedaços? Né? Então, assim, o convite hoje é se perceber nesse lugar. O que que acontece aqui agora, né? Quando eu trago esse tema ansiedade, eu queria convidar vocês a se perceberem, né? E se você sentir que dá para fechar os olhos um pouquinho, feche um pouquinho os seus olhos e percebam esse tema, ansiedade, trauma e prosperidade. Como que isso está aí no seu corpo? E percebe o que que surge quando eu falo ansiedade. Se você, em algum momento, já se viu ansiosa, ansioso, observa como que ela se apresenta no seu corpo. Percebe aí agora o simples fato de estar aqui na presença, falando desse tema. E o que que te deixa ansioso, ansiosa? Como é que o corpo apresenta? Vai ser uma aula sentida, porque entender, eu acho que todo mundo já entendeu, mas enquanto o corpo não entende, as coisas, né, ficam ali, se apresentando a todo momento. Então, como que vocês se percebem aí? Ficam mais um instante percebendo o seu corpo. Ah, o meu coração acelerou, surgiu um nó na garganta. Como que a ansiedade se apresenta em você? E vai se percebendo. Isso, percebe. Isso. E a Ju, eu vejo ali com a câmera aberta, daí, ó, percebe as tensões, o que que tá falando nos seus ombros. Percebam o corpo de vocês, sem julgamento. O que que se apresenta aí? Maxilar travado, ó. E pode ir me falando e sinalizando, porque aí eu vou guiando vocês para soltar.
Então, assim, percebam quem está com o maxilar travado, quem está com os ombros. E assim, a gente não vai tentar tirar nada nesse primeiro momento. Percebam, percebam os desconfortos. É como se a gente pudesse convidar eles a estarem uma pressa. Ó, a ansiedade ela se apresenta muito com a pressa, é aquela coisa que a gente não consegue parar para sentar, para fazer algo, o coração apreensivo. Aí percebam essas sensações, se observem, e aí, junto com essas sensações, aonde no seu corpo você sente que tem apoio agora? Aonde que você sente que está seguro? Aqui onde eu estou, eu até me acomodei melhor, senti o meu quadril apoiado, os meus pés, aí eu senti as minhas costas, mas eu também percebi uma tensão aqui no meu ombro. Então, vai percebendo esses desconfortos. Aí, ó, a coluna segura e o maxilar travado. Na nossa mandíbula, a gente contém, a gente fala que é uma região que a gente contém muito as emoções. Alguns falam é a raiva, mas é também choro contido. É aquilo que a gente não pôde expressar, né? Que a gente conteve. O nosso rosto, ele fala muito em conter as emoções. Porque muitas vezes, principalmente se a gente vai para um lugar de agradar, a gente tá lá passando mal e tá lá assim, tá tudo bem, tá tudo bem. E na ansiedade também. Então, assim, se observem e percebam aonde no corpo de vocês tem um apoio agora. Dá-lhe maxilar travado, né? Hum. Então, assim, percebam esse maxilar travado, a tensão no ombro, o que mais vai surgindo. Mas ao mesmo tempo que você percebe o seu corpo com um desconforto, eu te convido a observar no corpo aonde tem uma sensação mais agradável agora. Onde você percebe que tem uma sensação que está mais confortável. E aí, eu vou te convidar para respirar e sentir esse desconforto sem precisar mudar nada. Sente profundamente o seu corpo, sem ter que mudar nada. E a gente está observando apenas a consciência no corpo. Se ele está acelerado, se ele está pesado. Percebe as sensações. E se surgirem bocejos, se surgirem movimentos involuntários, que a gente chama, que é, às vezes surge um espreguiçar. E quem está com o maxilar demais, eu vou convidar para fazer um som, é o a afastar um pouquinho os lábios. E todo mundo pode experimentar, mesmo que não esteja sentindo a região do maxilar. Ah, e faz umas duas, três vezes. E toma um tempo percebendo o que acontece no seu corpo após o som. Isso. E enquanto você percebe o que vai acontecendo com o seu corpo com o som, observa o que mudou agora. Porque isso que a gente fez agora, percebe se, e quem quiser compartilhar, percebe de 0 a 10 o quanto ainda tem de tensão e desconforto. 6. E tava quanto, Denise? Tava 10. Percebam que tem a diferença? E aí, eu te faço um convite, Denise, como você sinalizou aí, a perceber a diferença. Nossa, tava 10, agora tá 6. Leva a tua atenção para o corpo aonde você sente que mudou. O corpo, ele fala, ó, de 10 o maxilar foi para 2. Sente isso, ó, percebe? A Lu falou isso, ó. Então, sente isso no corpo. Percebam a diferença. O nosso cérebro adora a diferença. Isso faz com que a amígdala desarme o medo.
O coração está apertado? Leva a sua mão lá no coração. Veja se você quer levar a mão no coração. Enquanto a gente vai percebendo a diferença, e olha que interessante, é, mudou o maxilar, mas o coração ainda continua apertado. Eu não vou deixar de lado aquela sensação do coração, mas eu vou perceber que o meu maxilar mudou. Então, como se eu desviasse a minha atenção, mas sem deixar de ver que ainda tem um aperto, eu levo a minha atenção para onde está já com alívio. Quando tem alívio, a amígdala vai gerando informações lá no centro de comando de segurança e está ficando mais calmo, tem mais alívio, porque o nosso corpo, ele fala através das sensações. E o que que é sensação? A sensação, assim como tem muita gente que só percebe o corpo pelos desconfortos. Então, quando a gente começa a descobrir que tem sensação de alívio, que tem bem-estar, que tem coisinha gostosa, que aliviou, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou desfrutando dessas sensações melhores que chegam. Percebam isso um pouco, né? E aí, agora, sentindo que aliviou, olha ao seu redor. Percebe um pouco aonde você está, sente a sua respiração. Porque a verdade fundamental aqui, e aí agora eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês, mas vai continuando sentindo. A gente vai sentir, perceber aonde ativa, como o meu corpo fala, quais são os gatilhos, quais são os recursos que eu tenho, entende? Como é mais profundo do que só ficar sentindo o desconforto, porque muita gente, quando está tendo uma questão de ansiedade, as pessoas falam, respira. E viram que não é só sobre respirar? Eu até falei respira, mas na realidade a gente foi manejando o nosso sistema nervoso nesse momento. Tem formas de conduzir que se tornam muito mais agradáveis para o corpo. E quanto mais a gente ensina esse caminho para o corpo, mais ele vai encontrando. É o GPS, ele se torna automático. Por enquanto, o automático está acionar os gatilhos. Como seria acionar os recursos, né? Então, a grande verdade, né, a verdade fundamental que eu falo, prosperidade exige segurança. Segurança é sentida, não pensada. Então, a prosperidade é profundamente corporal, não apenas mental. Então, o corpo precisa sentir-se seguro para prosperar. Então, por isso que quando a gente começa a dar saltos, a fazer mudanças, desconfortos surgem, porque crescer traz insegurança, traz incerteza, traz medo, né? Porque é novo. O sistema nervoso vai preferir, o teu corpo vai preferir ficar no desconforto conhecido do que sentir que você pode sentir alívio. Vocês viram a sensação aqui na prática, de perceber uma mandíbula que estava tensa passar por uma sensação de alívio. Então, esse é o manejo. A gente, quando eu falo com vocês assim, ó, sente o desconforto, mas sente também aonde está o conforto. Então, isso faz com que o centro do medo tenha recursos. E aí ele, em vez de chamar mais guardas, mais medo, ele vai aliviando. A gente fala que vai baixando as ondas, né? Nosso sistema nervoso, ele funciona com ondas. Então, se a onda está subindo e subindo e subindo e eu só dou mais carga, ela só vai subir. Quando eu subo essas ondas nervosas com recurso, eu falo assim, a gente vai entrar no mar de boia, não vai entrar sem boia, né? Então, essa é a diferença. E a grande sacada, o grande segredo é não evitar o desconforto, mas tem uma forma de sentir ele. Então, quando eu estou trabalhando a prosperidade, a abundância, se eu falo assim, não, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, só que o meu corpo acelerou, né? Eu falo para você assim, sei lá, vamos falar em dinheiro, assim, ó, como seria 100 mil reais na sua mão agora?
Aí o seu corpo acelera e ele não vai reconhecer se é medo, se é, ele reconhece a sensação. Então ele ativou talvez o medo, talvez a empolgação, né? Então assim, o que que é isso no corpo, né? Então, quais são as memórias que estão gravadas aí, né? Então, quando eu entendo a ansiedade é um corpo tentando prever a dor. Por isso que quando a gente trabalha manejo de ansiedade, uma das formas é a gente rastrear o que estava acontecendo antes. Porque às vezes você consegue perceber que sempre acontece da mesma forma. Toda vez que me dá uma síndrome do pânico, eu atendo uma pessoa que ela diz assim, minha mão começa a tremer. Ela já começa a perceber um tremor na mão. Então, a gente vai e traz os recursos, né? Hoje ela tem os recursos dela. Então, assim, começa a perceber em você como que o seu corpo apresenta ansiedade. Porque quando você pega o que vem antes, não transborda, né? Então, a ansiedade é um corpo tentando prever a dor. Vai vir dor, vai vir desconforto. Então, o teu corpo liga o botãozinho ansiedade, né? Então, não é fracasso, mas é uma inteligência ancestral do teu corpo. O corpo, ele é inteligente, ele tem formas, né? Então, o sistema nervoso, ele tenta antecipar o perigo para evitar a dor. Transforme a relação da inimiga como protetora. Essa é a sacada. Se a gente pega ela antes, eu percebo, pô, essa ansiedade, ela não é minha inimiga. Ela está tentando me proteger. Então, o que que ela precisa para me proteger? Eu vou trazer os recursos, né? Então, assim, como que chega isso para vocês? É informação muito nova? Como é perceber, né, essas novas interpretações, talvez, né? E aí, a ansiedade, ela tem esse lugar do trauma, né? Algo aconteceu, é libertador, eu falo. Entender sobre isso, que a minha ansiedade não era sobre algo que eu não. Porque, assim, o que que é a ansiedade? É a perda do controle. E quando eu perco o controle, eu perco a segurança. E pessoas que têm trauma, sabe o que que é a pior coisa? Perder o controle. Porque em algum momento não foi seguro ter o controle, né? Então, por isso que falam para a gente respirar, né? Saber que se pode sentir, mas saber que não do mal e para ter segurança. Exatamente. Não é ruim, né? Então, assim, ó, o peso do trauma. O corpo, ele lembra que foi algo perigoso. Então, o trauma, ele não é apenas uma memória mental, né? O Peter Levine, ele fala, o trauma, ele não está no evento, ele está no nosso corpo. E ele, no dia a dia, ele se reproduz nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos hábitos, né? Então, por isso que é tão difícil mudar um hábito, mudar um comportamento. Seu corpo, ele carrega a memória de situações perigosas nas células, na respiração, nas reações. Eu achava que eu era extremamente reativa. Eu é grossa. A realidade sempre foi sobre me defender. Coisas grandiosas aconteceram comigo para que qualquer coisa que passasse um pouquinho, eu já me protegia, né? Então, assim, quando algo se parece com o perigo anterior, esse algo pode ser a situação, pode ser a voz, pode ser o cheiro, pode ser aumentar a sua prosperidade. Então, assim, pô, ela está mudando. Se ela está mudando, é perigoso, né? Então, o corpo responde como se ele tivesse em perigo novamente. É muito maior do que a gente imagina. O condicionamento, é, ele está ali. A gente somos seres condicionados. Somos seres que de hábito. Todo dia você acorda e escova os dentes. A gente reproduz o dia anterior todos os dias. Acorda, faz xixi, escova o dente. Você tem sua rotina. Acorda, pega o celular. Então, o trauma é essa repetição aí dentro, né? E aí está o paradoxo da prosperidade.
Se crescer foi perigoso, o seu corpo vai evitar crescer. Então, dar saltos financeiros, mudar de trabalho, ganhar mais dinheiro, como é isso aí? Então, se em sua história, crescimento ou expansão estiverem associados a perigo, o corpo criou um sistema de proteção. Ele tem aí todos os guardas já empilhados para te proteger, né? Então, assim, como é perceber isso, né? Que talvez o que esteja impedindo é, a prosperidade, avançar o nível, romper a bolha, seja o próprio corpo, que não sente segurança, né? Então, assim, esse sistema, ele sabota o seu próprio crescimento, né? Então, você deseja prosperar, você deseja mudar, você deseja mas o corpo, ele trabalha contra isso para manter segurança. Então, e aí vira um cabo de guerra. A mente quer ir para a prosperidade, não, mas é lá que está a produção. Daí você começa a procrastinar, a se sabotar. Por isso que a gente fala que questão de trauma, desde que eu conheci a visão Trauma Informed, não é procrastinação, é o meu corpo precisando descansar, eu posso ir aos poucos. Eu encontrei formas de crescer justamente porque o que que tem que acontecer para o corpo? Você tem que sustentar bem-estar. Só que você começa a vir a tensão, a ansiedade, né? E se a gente juntar com as leis da física quântica aí, plantio, colheita. Plantei a semente. Se eu ficar lá olhando se ela germinou, isso é ansiedade, né? Eu não cocrio. O que que é a lei da atração, né? Ela fala, você tem que soltar, né? E quando você consegue soltar de fato, né? O que que é a onda e a partícula, né? Separar, tranquilo. Aqui a gente começa, ó, e aí, Ju, vai sentindo os teus apoios, né? E respira, e estamos aqui, tá bom, Ju? Então, assim, você não tá sozinho. A gente está todo mundo junto aqui. Aproveita para abraçar um travesseiro, se você precisar, se espreguiçar, né? E toda vez que entro em conforto financeiro, me saboto. Exato, olha só. Olha que interessante essa frase. Toda vez que eu entro em conforto financeiro, que nem a Ju também está aqui, querendo expandir, querendo relaxar. E aí teve uma situação ali na casa dela, o filho dela teve uma crise. Ele precisa de um auxílio. Então, percebe? Você está aqui querendo expandir, querendo entender, querendo, né? E assim, com o dinheiro, assim é com as coisas da vida. Algo vem, e aí eu produzo, ó, a sensação de novo, ó. De novo eu não consigo. E aí eu fico preso nesse looping, que é exatamente o próximo. Olha o ciclo que eu fico preso, né? Eu tenho um desejo, a ação, daí vem a ansiedade. Aí eu travo. Percebam o que que acontece? Aí eu recuo. Aí eu volto pro padrão. E olha que interessante, foi exatamente o que vocês falaram. Então, assim, só que o que que é a sacada? A gente perceber antes o que está acontecendo, né? Então, assim, observem quando algo mudar de patamar, aparece algo para manter no padrão. E é exatamente. E aí, assim, ó, se eu acredito em física quântica, porque quem está aqui eu acredito, sabe que a gente vai além, não é só neurociência, você vai estar vibrando o quê? Né? Então, eu vou atrair mais daquilo. E aí, se eu vibro isso, eu atraio mais e eu continuo nesse looping, correndo atrás do rabo, que eu falo. Então, esse é um ciclo que um monte de gente se mantém, né? E mantém a gente presa. Então, você deseja algo, começar a agir, tem aquela empolgação, aquele impulso, aquela dopamina boa para ir, aí a ansiedade surge e o corpo trava. E aí você recua e o ciclo recomeça. Aí eu desejo de novo a ação, e todo dia assim. Quem aí já? Quem se vê nesse looping, né? Então, assim, entender esse padrão é o primeiro passo para quebrar. O convite é cada um de vocês, depois dessa aula, pega e começa a perceber. Vou contar para vocês o meu aqui.
eu já tinha prometido essa aula faz um tempo. E a minha agenda foi, né, tomando proporções, essa aula já estava ali, e aí o meu corpo, na quinta-feira, começou uma dor de garganta. E eu já sei que tem algo, é o meu gatilho. Hoje eu já tenho muitas ferramentas, muitos recursos. Então eu percebo assim, o que está me impedindo de avançar, né? Então, assim, eu vou lá dar essa aula. E aí eu fui dar a aula, marquei a aula, eu passei o dia super bem, né? A voz foi melhorando. Então, assim, é seguro, a gente vai aos poucos, eu conheço o conteúdo, eu sei de cabo a rabo, então eu fui trazendo. E hoje eu só fiz recursos. Eu fui treinar, eu fui jogar squash com o filho, eu joguei vôlei com ele, eu fiz. O esporte me traz muito para esse lugar de recurso, né? De bem-estar, né? Eu até postei hoje que eu falaria para a Maia lá de trás, que chegou a criar pontos críticos. Cuide dos seus recursos, se mantenha no seu bem-estar, né? Então, esse é o lugar que faz a diferença, que faz a gente quebrar o padrão, né? Que nem hoje uma cliente, ela é uma cliente de um tempo, e aí é manter o bem-estar. E aí, assim, ó, ela entrou no medo. Ela teve uma abordagem ontem, num café. Opa, saiu o som, deixa eu ativar o som. Ela foi abordada de um jeito estranho, e a pessoa pediu dinheiro, e assim, aí ela travou. Aqui, essa trava fez com que ela já não quisesse mais fazer uma viagem que ela ia fazer, porque daí já, entende, acionou um monte de gatilho de medo. Daí eu trouxe para ela assim, tá, aonde você for, o medo vai com você, faz sentido? Então, assim, olhem para isso, porque o medo, ele vai para você para a cama, ele vai com você para onde você for, né? Então, assim, como é quebrar o padrão? Padrão novo é qual? O padrão antigo ia ficar como? Ah, ia, sei lá, ia se enfiar na cama, chorar, comer um pote de sorvete. É, vejam aí, né? Então, assim, tranquilo, fica tranquilo, Ju. Percebam vocês quais são os recursos que vocês podem ter para. E assim, ó, tem a grande sacada, é aos poucos, tá? Eu falo com o meu corpo muitas vezes que eu não tô afim de ir na academia, mas eu falo assim, ó, a gente vai só 20 minutinhos fazer o elíptico que eu adoro. Então, assim, percebe o que você gosta dentro daquele lugar de bem-estar. E às vezes 10 minutos daquilo já deixa a gente nova. É uma conversa com uma parte interna, né? Então, assim, uma nova perspectiva. Você não está travado, o seu corpo está te protegendo. Muda a sua narrativa. Não é fraqueza ou falta de vontade. O corpo, ele é leal. Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, proteger. Só que a gente vai ensinar o corpo que dessa forma não está mais funcionando. Esse é um padrão antigo. Né? Então, reconhecer isso abre a porta para uma relação diferente com o seu corpo e com o crescimento. Pegaram? Então, assim, como que eu mantenho o bem-estar? Coisas que você gosta de fazer. Fazer um escalda-pés. Ah, eu adoro lavar banheiro, gente. Lavar, mexer com água. Não é banheiro em si, é mexer com água. Então, hoje eu lavei minha varanda antes de vir aqui dar uma. Então, assim, rastreiem o recurso de vocês. Desconforto na garganta quase sempre. Então, assim, vai aos poucos trazendo, que nem eu já sei isso, recursos. Descubram seus recursos. Quando eu estou com alguma questão na garganta, eu uso a parte de é, física, sei lá, própolis, gargarejo, vou trazer descanso para minha voz, apoio, enfim, quentinho, né? Então, assim, quais são os recursos que você tem para que você mude essa questão da narrativa? Né? A forma como, porque isso está linkado totalmente, e aí eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas é a identidade interna que cada um tem de si, né? Então, assim, é que nem quando eu começo a travar, eu já sei que a minha garganta trava. Então,
vou agir diferente. Assim, não, eu vou te dar recursos. E eu não, mesmo que hoje eu tivesse com uma voz bem fraquinha, eu estaria aqui. Porque eu quebro o padrão. E amanhã ela vai acordar zerada, eu tenho certeza. Então, assim, não é mais esse padrão que me domina. A nova identidade fala. E assim, ó, eu atendo pessoas grandes que acontecem e vão, que estão lá, são mentores. Antes de fazer uma grande venda, vai a voz embora, né? Então, assim, se percebam nesse lugar, o que que eu tenho de... por isso que eu falo muito, tem quem me acompanha vê, se banhem de vida. Então, assim, se banhem de vida, porque a gente vai preparando, quanto mais recursos eu tiver, interno e externo, o meu corpo vai puxar isso, o meu sistema nervoso vai puxar isso numa hora de ansiedade, de crise. Então, eu não vivo só na ansiedade, eu vivo, tenho bem-estar. Qual é a sensação de bem-estar? Então, assim, ó, um minutinho agora de prática, só para você, e depois a gente vai fazer uma prática mais profunda. Fecha um pouquinho seus olhos e faz essa respiração entra 4 tempos, sai em 6. Inspira 4 e solta 6. Faz algumas vezes. E aí eu quero que você se pergunte: é seguro dar um pequeno passo hoje? Se pergunta internamente aí: é seguro dar um pequeno passo hoje? Essa prática ela é bem simples e muito poderosa. E aí, respira de novo 4 tempos e solta 6. Porque essa respiração, ela acalma o nosso sistema nervoso, né? Toda vez que a gente solta mais longo, 6 tempos, 8 tempos, vai para um sistema mais parasimpático, um sistema que já traz a informação de relaxamento. Então, respira 4 tempos na inspiração e solta 6. Já te dou uma dica aqui, já leio o chat aqui, tá? Inspira 4 tempos e solta 6. Comece pequeno. Vocês conseguem perceber? É seguro dar um pequeno passo hoje? O que que aconteceu aí no corpo? Cláudia, eu já te respondo. O que que acontece no corpo de vocês quando eu pergunto, é seguro dar um pequeno passo hoje? E aí vai voltando e sentindo essa resposta no seu corpo. E como a gente fez a respiração inspira 4 e solta 6, talvez vocês tenham percebido que o corpo deu uma relaxada, tem um alívio. E enquanto vocês vão sentindo, eu vou responder a pergunta da Glaucia. Maia, minha filha chora todos os dias para entrar na escola. Depois a professora fala que ela fica bem. Como posso fazer com ela? O que que é interessante ali com a Glaucia? Recursos. Filha, tem que perceber o que está acontecendo, que idade ela tem, Glaucia? Ela tem 5 anos. Aí tem a questão da separação ali, né? Da mãe tá, né? Então, assim, o que que é interessante? Filha, como for, né? Se a professora diz, e depois quando você vai buscar, como ela fica? Você pode ligar o microfone, Glaucia, se quiser. Ela sai bem feliz da Tá. escola. Aí eu vou Ela te. gosta da escola, só que ela fala que quer ficar com a mamãe e mas aí depois, mas entra chorando, né? Porque a gente já E, tá no mês de março, final de março, e desde o começo do ano ela tá chorando e todo dia é a mesma coisa. e Glaucia, o que você sente no seu corpo quando ela faz isso? Então, no comecinho, porque o ano passado foi a mesma coisa, no início do ano passado. Aí depois passou.
Eu tinha dó quando ela era mais pequenininha, mas hoje eu não tenho mais. Eu Tudo bem, deixo e venho embora. tá. E aí, assim, ó, o que você pode ir conversando com ela é, eu te perguntei isso para que você perceba, isso vale para todo mundo. Sempre que algo acontece com alguém, com uma neta, com a filha, com o filho, como isso está no meu corpo, né? Que nem a Glaucia trouxe um significado, eu tinha dó. Mas a dó é uma sensação de pena, é uma, né? Como isso está no meu corpo? Ah, me deu um aperto no peito, né? E aí eu te convido, Glaucia, nessas próximas semanas, a ir percebendo que nem a gente pode trazer recursos de segurança para a criança nessa hora. Ela está sentindo a separação e ela encontrou uma forma de, nessa hora, ó, mamãe, eu sinto a sua falta, né? Tem faz um coraçãozinho na mão, que nem eu falava pro meu filho, a mamãe tá no, essa foi bem engraçada até, eu falava para ele assim, a mamãe tá no seu coração, a mamãe vê tudo o que acontece com você. Aí um dia ele chegou do colégio e falou assim, você viu hoje, mamãe? Você viu o que que eu fiz hoje? Porque eu falava que eu via tudo que estava assim, a mamãe sente no seu coração. Então, assim, eles têm a percepção, eles estão ligados. A criança precisa sentir segurança. Então, assim, ó, filha, quando você sentir isso, você pode abraçar a sua mochila, você levar um ursinho, não sei se tem Então, colé. eu comprei, foi quinta-feira agora, eu comprei um cachorrinho bem pequenininho para ela, de pelucinha, e falei para ela abraçar bem forte toda vez que ela for entrar na escola e que ela sentir saudade. E aí você Aí ela pode levou o agora, cesto. e aí o que ela depois, e aí, ó, daí você vai assim, ó, filha, como você sai? Porque o que que tem que a gente tem que fazer com o cérebro? Fazer ele lembrar. Olha que gostoso quando você sai feliz, ó. Mostra para o seu cachorrinho que é um lugar gostoso, mostra as brincadeiras que você faz, a cor que você gosta de pintar. Então, você pode realçar. É um cérebro de criança, ele também está aprendendo a se regular, né? Então, assim, o cérebro do É. adulto, ele corregula o de uma criança, né? Então, assim, é mais profundo, dá para olhar, mas o que que é? É sobre o que que você pode trazer para ela de segurança. O cachorrinho, ótimo. E vai ancorando isso com ela. Como foi, Uhum. né? Porque aí assim, ó, vai percebendo e levando ela assim, olha só. E aí como você se sentiu, como que foi o cachorrinho? Você pode usar a distração, não tem nada de errado. Então, ela falou que a professora não deixou ficar na mesa, mas eu acho que eu vou conversar com a professora para deixar, porque é pequenininho. E como a professora também está acompanhando essa dificuldade dela, eu acho que talvez ela deixe, né? E aí assim, ó, esse é um passo que você pode, né, dar e perguntar assim, ó, seria por alguns dias, né? Você pode trabalhar nesse sentido. Enfim, Hum. experimenta, tá? Vai ficar Tá gravado, bom, obrigada, tá? mãe. Mas assim, depois você pode me chamar no particular que a gente conversa também, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Aí, assim, ó, teve uma fala que hoje eu não estou seguro no meu momento fragilidade, meu período menstrual, eu não consigo tomar decisões. Períodos menstruais é muito interessante, tá, gente? São os hormônios atuando, pensa, né? Então, assim, tem linhas terapêuticas que até trabalham o período menstrual da mulher, que não é momento de tomar decisão, tá oscilando, tá, né? Tem determinados, então, assim, se percebam também, né? Esse momento eu quero mais acolhimento, então isso também é sobre recursar um período que eu tenho mais fragilidade. Eu tive a experiência, não sei se vocês, eu fiz aquelas depilações a laser, e no período menstrual aquilo doía, que era uma coisa de louco. Então, assim, é sobre isso. Muitas vezes a gente está mais sensível por hormônios também. Então, tem pessoas que eu atendo que têm a questão da ansiedade mais intensas no período que ovula, né? Então, assim, se a gente for realmente observar mais detalhadamente, isso tudo vai aparecer, né? Então, hormônios são também centrais de controle no nosso corpo, né? Então, o que que cura trauma, né, gente? Se eu falo de vez em quando, autocompaixão. Então, assim, estou mais sensível. O que que eu preciso agora? O que que eu vou me dar? Um sofá e um chá e uma série no Netflix. Ah, alívio, descanso, percebam? Né? Então, assim, uma parte que é interessante a gente olhar, né? Eu vou integrar afirmações para o corpo. Eu posso crescer com segurança.
né? É seguro receber. Eu posso expandir sem me perder. E essas não são pequenas palavras, são promessas que você vai fazer para o seu corpo. Sinais que é possível prosperar mantendo a segurança que ele tanto almeja. Porque, assim, esse é o detalhe, sentir segurança, né? É que nem eu levo, naturalmente eu já levo a mão no meu peito, eu falo para o meu corpo, é seguro a gente crescer, a gente pode ir aos poucos, né? Então, assim, a gente vai descansar. Vem amanhã, minha agenda, eu vou no cinema, eu vou na academia. Então, assim, a gente vai descansar. É isso, obrigada. Então, assim, gostou do chá e Netflix? É isso? Se acolha. Porque uma das coisas, a gente às vezes é tão ligada na mulher trator que faz tudo, que parar é difícil, né? E aqui eu sei que tem algumas. E porque a gente, você acha que eu também não era? Então, assim, eu não conhecia o meu sofá, eu falo. Então, se percebam, né? Percebam o corpo de vocês no descanso. Desacelerar é difícil, né? Então, assim, esse desacelerar é bem interessante, tá, gente? Pessoas que têm dificuldade de relaxar é uma hipervigilância muito ligada, uma ansiedade crônica aí, às vezes instalada. Então, você também pode aprender a descansar aos poucos. Então, sentou lá no seu sofá, fica um pouquinho e vai perceber, inclusive, o impulso de querer sair, o desconforto, o querer não dar, né? Então, assim, percebam, sintam aquela agitação. Eu falo, convida o leãozinho para sentar com você, às vezes é dois, um de cada lado, essa agitação, essa inquietação, essa ansiedade, e dá tempo para o corpo. Essa respiração 4 por 6, ela é um controle remoto excelente para mudar, porque o segredo é mudar, fazer a mudança do sistema nervoso. Ansiedade, ativação, é sistema nervoso simpático, é um cérebro extremamente ligado, tá? Com todos os dedos na tomada, né? Então, é sobre isso. E aí, assim, ó, para a gente fechar, e a gente vai fazer uma prática de 10 minutinhos, 8 minutinhos, só para vocês sentirem, né? Quando o corpo aprende segurança, a vida responde diferente. Então, não é só sobre força de vontade ou pensamento positivo. É sobre a gente ensinar que o nosso corpo, para ele, que é seguro prosperar, que é seguro crescer, que é seguro expandir. E isso pode vir através da fala, e quando você verbalizar ou só pensar, traz para o corpo. Como isso está no meu corpo? Quando eu falo, sente aí um pouquinho, ó, fala para você, é seguro crescer, é seguro prosperar, é seguro expandir. Observa isso no seu corpo. Porque quando o sistema nervoso aprende isso, a vida inteira muda, ela responde diferente. As oportunidades aparecem, os relacionamentos florescem, a abundância chega, né? Então, assim, a ideia dessa aula hoje é mostrar para vocês essa sensação de segurança. Porque assim, ó, talvez quando você falou que é seguro crescer, talvez tenha vindo uma aceleração. Aí lembra do manejo que a gente fez ali no início. Percebe o desconforto, percebe a ansiedade, percebe também no seu corpo aonde está a segurança. Que nem com a filha da Glaucia. Filha, eu sei que você está sentindo. Mamãe está aqui, ó, o cachorrinho. Aí você pode, e ele está lá na sua mochila. Você olha para ele, ó, ele está lá na sua mochila, né? Porque assim, ó, viu ele? Ah, verdade, mamãe, tá lá. Né? Então, assim, e realçar feedbacks positivos. Tudo que deu certo no dia. Nossa, hoje você foi muito corajosa. Foi sua superação? No colégio antigo do meu filho tinha a árvore da superação. E você pode fazer esse exercício. O que que você superou hoje, filha? Você hoje foi bem mais rápido do que a primeira vez. Olha só que legal. Então, assim, a gente pode fazer isso com a gente mesmo, né? Então, é seguro crescer. Hoje eu consegui crescer e estudar mais 10 minutos no meu dia. Hoje eu consegui descansar no meu sofá. Enfim, percebam tudo isso e a gente vai fazer uma prática de 8 minutinhos. Vou botar uma música, vou convidar vocês a fecharem os olhos. E assim, ó, uma das formas, eu tenho uma pasta de bem-estar
no Spotify, que quando eu quero, quando eu sinto que tá travado, eu já vou para ela. Essa é uma das músicas. Respira, vai fechando seus olhos e sente um pouquinho a música. Sente a batida, deixa ela te guiar. Nada para fazer, apenas Give me a sentir. sign, you give me a lift, you take me home when I'm done my shift. You give me a loan when I'm stone cold broke. Get me high when I need a toke. I was born to love. Vai deixando o seu corpo dar uma soltada, todo o I conteúdo was que veio. born to love. Sem ter que nada. I was born to. Times were tough, we made it through. We tasted the rough, so let's say smooth. All the time I was hurting you. Got to believe that I was hurt. Respira. Born to love. I was born to love. E percebam que era até uma música com letra. E dá pra gente ir se entregando. Eu quero te dizer que você não precisa mais lutar contra a ansiedade. Você precisa ensinar o corpo que já não está mais em perigo. Respira. Percebe se tem algum movimento que o seu corpo queira fazer nesse momento. E se a ansiedade está aqui agora, não é porque algo de errado aconteceu. É porque o seu sistema nervoso aprendeu que precisava te proteger. Inspira profundo, solta pela boca. Inspira de novo. E apenas reconheça: o meu corpo está tentando me proteger. A ansiedade, ela não vem do futuro. Ela vem de um sistema nervoso que não se sente seguro agora, no presente. O corpo, ele não sabe diferenciar se é um perigo real ou se é uma memória emocional. Então agora a gente vai ensinar sobre segurança. Inspira 4 tempos, segura 2 tempos e solta 6. E eu te convido a repetir isso algumas vezes, inspirando 4 tempos, segurando 2 tempos, soltando 6. E fala para o seu corpo: eu posso desacelerar. Quando você estiver soltando de forma mais devagar, mais longa, esse é o sinal de segurança que o seu cérebro está lá esperando. Respira. E se ainda tiver algum lugar com desconforto, com ansiedade, eu te convido a colocar a mão nesse lugar. Sente a mãozinha no seu peito e fala assim, ó: eu estou com você.
Fala para o seu desconforto, para a sua ansiedade: eu estou aqui com você, você não está sozinha. Sente essa parte que está desconfortável, percebe ela. E sentindo também aonde no seu corpo está neutro, talvez, ou mais confortável. E o convite é fazer a pendulação, levando a sua atenção para o lugar neutro, para a atenção de novo, para o lugar neutro. E fala internamente para você: eu tenho tempo. Dessa forma, eu ensino o cérebro. Eu posso sair desse estado de alerta. Isso vai informando ao sistema nervoso quando você vai do desconforto para o neutro ou para o conforto, que é seguro sair do alerta. Então eu te convido a se lembrar de algo que te traz uma sensação de segurança. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, um momento. Sente isso no seu corpo e talvez você se lembre de um abraço, de uma festa, de uma gargalhada. E aí, observa no seu corpo como essa sensação aparece aí. E permita que ela possa se expandir, como se ela ocupasse mais espaço dentro de você. E vá deixando isso tomar conta do seu corpo. E agora, com o corpo mais regulado, mais presente, repete para você: eu estou segura agora. Meu corpo pode relaxar. E eu posso sentir sem me perder. E se você puder ir abraçando os seus braços, tocando os seus braços, sentindo o poder da sua presença. E mesmo que hoje a gente tenha conseguido mudar 1%, percebam a diferença. Se você puder perceber a diferença de como você chegou e de como você está agora. E para aquelas que sentiram a mandíbula, se você puder levar, e todo mundo fica o convite, levar a mão lá nas bochechas, na sua mandíbula um pouco, falando para essa parte do seu corpo que é seguro se expressar. O que o seu corpo fala agora? É seguro, relacionamentos saudáveis, vínculos saudáveis, oportunidades brilhantes, abundância chegando. Respira profundo. E esses pequenos movimentos a gente fez movimentos com o nervo vago, que é trazer segurança, reduzindo o cortisol. Talvez você perceba a diferença no seu estado de hipervigilância, talvez tenha uma mudança aí. Então, a partir dessa mudança, o cérebro cria a neuroplasticidade. Sensação diferente de perigo. Então, aos pouquinhos você pode ir abrindo seus olhos, olhando ao seu redor.
E eu gostaria muito de agradecer a todas que estiveram aqui presentes no sábado à noite, cada vez mais consciente, né? Um corpo mais consciente, a gente pode viver desse lugar de mais segurança. Porque eu paro de julgar e de ter medo das próprias sensações que acontecem no nosso corpo. Depois eu compartilho a playlist lá. Obrigada, gente. Tá? Uma linda noite para vocês. É isso. Gratidão. Obrigado. Consciência expandida. Maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada também. É muito bom para mim estar aqui. Um lindo dia para vocês. Boa noite, dormam bem. Partiu.